pessoas lindas, eu sou a Mo. E eu sou o Jack, lembrando vocês que toda quarta-feira é dia de Bentô aqui no Omelete, um quadro dedicado a anime, mangá e tudo de mais maravilhoso deste universo. E também lá na Twitch, às 18 horas, a gente tá estendendo esse papo com você, otaku, então cola com a gente aqui no YouTube e lá na Twitch também. Exatamente! E entre nós, né, otakus, existe o hábito de definir as obras como shonen, shoujo, como se isso informasse sobre o que se trata cada título. Mas na real, isso é demografia e não gênero. Pois é, na verdade isso nem é levado em conta quando se trata de anime lá no Japão. Isso é algo da indústria dos mangás. Então foi por isso que a gente decidiu fazer esse vídeo hoje e explicar qual a diferença entre demografia e gênero. Cola com a gente, jovens! Geralmente os animes são adaptações animadas de mangás, ou seja, muitas vezes a obra original é um mangá. Claro, nem sempre, mas isso é tema para outro vídeo. No Japão, os mangás são publicados periodicamente, primeiro em revistas Zashi, como essa daqui, que parecem listas telefônicas, e depois, né, se fizerem sucesso, eles saem em outros formatos parecidos com os que são lançados aqui no Brasil, que também rende outro vídeo, então se vocês quiserem saber sobre formatos de mangás, deixa nos comentários. Pois é, são muitos tancos para se falar. Cada uma dessas revistas tem um público-alvo que é pensado a partir de uma demografia, e por questões de logística, escolhem as histórias que se encaixam no direcionamento de cada revista lá no mercado japonês. Essa divisão de shoujo para meninas e shonen para meninos vem desde o final do século XIX. Nessa época já existiam revistas literárias seguindo essa divisão que influenciou o que a gente conhece hoje também. A linha editorial das revistas que publicam os mangás que a gente conhece hoje ainda é construída a partir dessa perspectiva, com foco nesse público-alvo, mesmo que ele não seja exatamente o público leitor. A gente que vê fora do contexto cultural japonês muitas vezes acaba confundindo os termos e achando que essas demografias, né, que definem o público-alvo das revistas, são na verdade gêneros, mas na real são duas coisas diferentes. O gênero tem a ver com temática, narrativa, abordagem da história, qual é o desenvolvimento do roteiro de cada obra, tem a ver com a temática como um todo, né? Assim como nos filmes, a gente pode classificar os animes em diversos gêneros, como ação, comédia, romance, terror, sci-fi, isso sem contar os subgêneros, né, como esportes, slice of life, space opera e vários outros, tem muitos gêneros. Inclusive alguns desses títulos são bem mais difíceis de se definir, já que o autor pode trabalhar muitos aspectos diferentes da mesma obra ao mesmo tempo, com possibilidades quase que infinitas de definição. Já a demografia é uma área do conhecimento de ciências sociais, que tem como base a análise e a interpretação de diversos dados e estatísticas. Os dados demográficos servem para analisar e mapear a dinâmica de diferentes populações, focando em características de uma sociedade ou de um grupo, baseado em critérios como nacionalidade, grupo étnico ou religioso. Esses dados servem basicamente para estimar alguns valores de um grupo específico, como um estudo para definir também o público-alvo, né, que possa ter afinidade e se identificar com algumas obras, baseado nessas avaliações e estatísticas. Por conta disso, é bem comum que usem a palavra demografia como um real sinônimo de público-alvo, já que é a partir desses estudos que as obras são direcionadas para determinados horários na TV, qual classificação indicativa ou qual revista vai publicar os títulos voltados a um certo público. Mas os animes em si não são classificados como shonen ou shoujo. Isso é uma coisa que rola no mercado de mangás mesmo, né, como estratégia de publicação. Por isso, só dá pra saber a demografia de uma obra vendo em qual revista ela foi publicada. Não dá pra assistir um anime e falar, ah, esse anime é shonen. Você pode suspeitar, mas você não pode afirmar. Geralmente, as classificações de público-alvo de mangá são definidas de várias maneiras, e as mais populares são Kodomo, que em japonês significa literalmente criança, e são as publicações dedicadas ao público infantil. São histórias com arcos mais curtos, sem abordagem muito complexa ou violência, e que trazem algum aprendizado no final de cada episódio. Incentivam, ensinam algum valor para as crianças, é algo mais educativo mesmo. Shounen é uma das demografias mais populares, inclusive que levou, né, os mangás para o mundo afora, e corresponde ao público-alvo infanto-juvenil masculino, com obras geralmente publicadas em revistas famosas, como a Shonen Jump. Alguns exemplos são bem conhecidos, né? Naruto, One Piece, Dragon Ball, mas também tem Nisekoi,
Horimiya e A Voz do Silêncio, que fogem muito do estereótipo de Battle Shonen que a gente já conhece, mas ainda assim são shonen também. Viu como dá pra confundir? Como dá pra julgar o que a gente acha que é shonen? É, meus amigos. Shoujo também é muito popular, mas tem menos espaço do que shonen. E é focada num público feminino infanto-juvenil, tendo obras revolucionárias na indústria desde o início da demografia e são um expoente gigantesco de mulheres autoras. Alguns exemplos de shoujo são Sailor Moon, Cardcaptor Sakura, Fruits Basket, mas também tem Nana, Banana Fish e Rosa de Versailles, que trazem aí algumas perspectivas completamente diferentes das que a gente entende como o que define shoujo, né? O público-alvo do seinen é masculino adulto e tem obras como Berserk, Blade, A Lâmina do Imortal e Gantz como exemplos conhecidos dentro dessa demografia. Nem só de sanguinolência vive o seinen, meus amigos. Tem K.O., After the Rain e Yuru Camp como exemplos do que essa demografia contempla e são completamente opostos aos primeiros exemplos que a gente deu aqui, né? Então eu acho que já deu pra sacar que demografia e gênero são coisas muito diferentes, não é mesmo? Josei é a demografia focada no público feminino adulto. Wotakoi, Happy Marriage e Paradise Kiss são exemplos muito conhecidos, mas também tem Yokai Kyoshitsu do Junji Ito, Helter Skelter e Pet Shop of Horrors, que são obras de horror. Pois é, Pet Shop of Horrors inclusive foi primeiro publicado em uma revista shoujo e depois os caras se deram conta que ele cabia numa josei. Isso inclusive não é uma coisa difícil de se acontecer, porque às vezes a obra é publicada numa revista de uma demografia específica e depois os caras vão lá e publicam em uma outra revista de uma outra demografia. Simplesmente porque a obra funcionaria melhor comercialmente em outra revista. Isso rolou também com Neon Genesis Evangelion, que foi primeiramente publicado como shonen e depois como seinen. Pela comparação de diferentes obras e as suas demografias com esses exemplos que fogem do estereótipo, a gente consegue perceber o quanto a nossa perspectiva pode ser um tanto quanto limitada quando a gente foca demais na demografia para falar de uma obra e acaba perdendo aí muitas oportunidades de histórias fantásticas. Sim, ou restringindo, né, o que é a obra de fato. Então a nossa intenção, diferenciando demografia e gênero aqui pra vocês hoje, é mostrar como isso é mais uma organização do mercado japonês do que algo que define de fato o que a obra pode entregar pra gente. O objetivo é que, compreendendo essa diferença, todo mundo possa consumir mais obras sem preconceito, pensando que shoujo é só romance ou diminuindo uma obra simplesmente por ser para meninas, para mulheres, porque você vai estar só perdendo uma obra muito boa mesmo. E com isso a gente prova pra vocês que existe uma diversidade enorme de gêneros em mangás e animes que independem das definições de demografia e nada impede a gente de curtir uma boa história independente do estilo, gênero ou da revista em que ela é publicada, né? Pois é, saber disso a partir deste vídeo, meus amigos, pode te abrir um universo de possibilidades e portas de obras maravilhosas que podem mudar a sua vida. Dê uma chance. A gente espera que vocês tenham curtido esse vídeo e se você quer mais indicações de animes, tem Bentô toda quarta-feira aqui no Omelete, lá no site roxo também, na Twitch. E a gente se encontra lá às 18 horas toda quarta-feira e aqui toda quarta-feira também em algum horário. Conte com a gente na quarta-feira, somos a sua companhia. Lembrando mais uma vez que a gente tá fazendo esse conteúdo aqui no Omelete pra todo mundo. Então se você tiver alguma sugestão pra dar pra gente, alguma crítica construtiva, deixa aí nos comentários, participa desse vídeo, você é o protagonista aqui, ó, nessa história toda. A gente quer trocar ideia com vocês. É isso, obrigada gente, até a próxima! Tchau, Omeleters!